Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste tempo lindo dentro da igreja. Na liturgia, nós estamos vivendo, estamos experimentando com muita alegria o tempo do advento, nos preparando para o Natal, para celebrar a primeira vinda do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, numa expectativa ansiosa, posso dizer assim, não uma ansiedade doentia, né? Não um aspecto de doença, mas uma ansiedade no sentido de que nosso coração anseia, deseja que o Senhor venha logo, porque Ele disse que Ele vai retornar. Então a igreja está nesse momento também de preparação, dizendo, como ali as últimas palavras no livro do Apocalipse: Maranatá, vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem buscar o seu povo, vem buscar os escolhidos, vem buscar aqueles que estão perseverando, que estão lutando para te agradar, lutando para não cair no pecado, lutando para ser santo. Vem, Senhor Jesus. Essa é a expectativa. O Senhor disse que Ele vai voltar e nós cremos no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser muito bonito, meus irmãos, quando o céu se abrir, as trombetas irão tocar e todos os olhos verão a majestade, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vindo com poder e glória buscar os seus eleitos. Peçamos a Deus a graça de estarmos preparados, porque o que Ele nos disse foi o seguinte: nós não sabemos nem o dia nem a hora do seu retorno, mas Ele pede ao mesmo tempo que nós vigiemos. Vigiai e orai. Essa vigilância constante para esperar o Senhor, porque o Senhor precisa nos encontrar santos. Por isso o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 até o 30. E Jesus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, você que está estropiado, você que está sofrendo, estrupiado, né? Você que está sofrendo, você que está vivendo situações difíceis, Ele está dizendo: vinde a mim. Olha, meus irmãos, a quem nós devemos ir. Nós temos um Senhor, nós temos Deus. E esse Senhor, Ele é Deus. É a Ele que nós devemos ir. Nós não precisamos ir em busca de outras religiões ou de outros gurus, de outras pessoas, de outros mestres, uma vez que Ele é o Senhor, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Deus. É inadmissível que um católico, passando por qualquer tipo de dificuldade,
nós que fomos batizados, nós que procuramos viver os mandamentos e os sacramentos, e por sermos batizados, nós cremos em um Deus em 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós irmos em busca de leitura de mãos para saber do nosso futuro. É inadmissível nós nos apegarmos aos horóscopos e ficar ali vendo a partir do que está sendo falado. A pessoa do signo tal, hoje o dia para você vai ser assim, hoje o dia é propício para isso, e ficar se baseando nisso, sendo que nós temos um Deus a quem nós devemos seguir, e que na primeira leitura, que está em Isaías capítulo 40, do versículo 25 até o 31, ele começa com uma pergunta que é maravilhosa. Me desculpe, mas é Isaías, não, é isso mesmo, é Isaías, vou repetir, eu me atrapalhei aqui um pouco, é Isaías 40, do versículo 25 até o 31. Estava aqui vendo a página e eu acabei passando uma página a mais, aí eu me atrapalhei, me desculpe, mas vou repetir Isaías 40, de 25 a 31. E ele diz assim: levanta os olhos para o alto e vede quem criou tudo isto. Dá uma olhada ao seu redor. Quem foi que criou tudo isto? Eu estou aqui num lugar até lindo, onde a praia está aqui perto, e eu estou ouvindo o barulho das ondas. As ondas que vão e as ondas que vêm. Vai e vem. Esse barulho. Quem criou tudo isto? Quem criou as ondas? Quem foi que criou o oceano? Que acontece esse fato. Enche, depois fica vazio. Essa água, quando ela fica vazia, ela vai para onde? E depois enche de novo. Quem criou todas essas coisas? É esse Deus que eu estou dizendo para você, que está te fazendo esse convite e fazendo esse convite também para mim. Vinde a mim. Ele que nós devemos ir, quer nas dificuldades ou não. Depois aqui na frente, no versículo 29, 27, ele vai dizer o seguinte: minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao do meu Deus. Acaso ignoras ou não ouvistes? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha, nem se cansa. Insondável é sua sabedoria. Foi ele que criou os confins da terra. Ele não se cansa. Deus não se cansa. Aqui, meus irmãos, estou falando para você do Deus verdadeiro, que está falando pela boca do profeta Isaías. Se nós temos um Deus em 3 pessoas, aqui eu me refiro à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele nos faz esse convite, se tudo foi feito por ele e para ele, porque nós vamos buscar em outros lugares algo que só Deus pode nos dar? Porque nós vamos entrar nesses enganos. Para que ficar evocando os mortos
Se Deus disse para nós não evocarmos os mortos, para que acreditar na reencarnação? Se Deus nos fala de ressurreição, se Ele disse que nós morremos uma vez só, e aí está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que nós morremos uma só vez, e em seguida vem o julgamento. Para que nós ficarmos acreditando em reencarnação? Se Deus, o Criador de todas as coisas, é Ele que nos diz justamente que é a Ele que nós devemos ir e buscá-lo, por que nós vamos buscar em outros lugares? Você que é católico, batizado, a quem você deve buscar e quem você está buscando? Na hora que a corda aperta, na hora que vem alguma dificuldade, porque está doente, e aí dá a impressão que Deus não vai curar, você tem ido para onde? Você tem ido atrás de curandeiro, benzedeiro ou benzedor? Quem você tem buscado? Se é aquele que nós cremos e é o Senhor de todas as coisas. E é interessante aqui na primeira leitura que ele está dizendo algo assim muito importante, que até as estrelas do céu ele sabe dar nome e falar e conhecer cada uma, porque ele é o Senhor dos exércitos. É claro, é uma forma de dizer que ele conhece tudo. Então, se ele conhece tudo, para que buscá-lo aonde ele não está? Mas você poderia me perguntar, mas aonde é que ele está? Sacramentalmente, ele está na Eucaristia. Quando você entra ali na igreja, é que eu estou me referindo à Igreja Católica, porque nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia, porque ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele falou que este pão é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida. Então ele está falando da presença dele. Então, se nós cremos que Jesus está presente na Eucaristia, quando nós entramos na igreja e nós nos dirigimos ao sacrário, e ali nós olhamos para o sacrário e conversamos com ele, ou nós simplesmente silenciamos, ali nos ajoelhamos e olhamos para ele, ali acontece o encontro com aquele que está dizendo agora para mim e para você: vinde a mim, vós que estáis cansados, que estáis fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Sempre que eu leio essa passagem do Evangelho, eu me recordo que uma vez eu entrei numa igreja e eu estava lá fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento. E assim do meu lado tinha uma mulher chorando. Eu não era padre ainda, nem seminarista, mas estava naquele processo de discernimento meu e tudo. E aí eu não aguentei, eu fui lá, conversei com a mulher, e foi triste o que ela dizia. Ela disse que ela estava chorando porque o marido havia abandonado ela com os filhos. O que
que dizer, meus irmãos, no momento desse? Ainda mais, eu ainda estava naquele processo de entendimento das coisas de Deus. Foi ali na igreja de Santo Antônio do Imbaré, lá em Santos. Quem mora em Santos sabe muito bem da igreja que eu estou falando, uma igreja, por sinal, muito bonita. E eu estava ali. Eu olhei para a mulher, falei algumas coisas. Olha, Jesus está presente na Eucaristia. Deus há de solucionar o problema da senhora. Aí eu voltei para o meu lugar, eu rezei ali para ela, depois voltei para o meu lugar e a mulher continuou ali, diante da presença do Senhor. Eu dei um breve conforto, mas ela tinha ido no lugar certo. Porque vinde a mim. É a mim que cada um de vocês devem procurar. É a mim, claro, Jesus, né, que eu estou lendo a passagem, não sou eu, você está entendendo muito bem, é Jesus Cristo. Um católico, quando se tem como referência a Deus, nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos ir, como eu falei no início, atrás de pessoas que leem as mãos. Pessoas que dizem que vão prever o futuro. Pessoas que, de modo supersticioso, diz que é para você fazer aquilo, fazer isso, ir lá na encruzilhada, levar umas garrafadas lá. Não, meus irmãos, nós somos católicos. Nós sabemos em quem acreditamos. E é esse Deus que nos convida a ir ao encontro dele, que nós, nesse tempo do advento, nós estamos esperando o retorno dele. Agora imagina, Jesus chega e nos encontra dando a mão para alguém ler, fazer a leitura das nossas mãos. Ir atrás de horóscopo para, através do tal signo, encontrar uma resposta. Consultar pessoas que não têm nada a ver com a igreja e que desencaminha. Ir atrás de pessoas que se dizem ser deuses, enquanto que nós temos o verdadeiro Deus, é perder a nossa salvação. Jesus, quando voltar, ele precisará nos encontrar em adoração a ele, buscando ele, vivendo com ele e para ele, e tudo feito com ele. É por isso que nós falamos ali na doxologia, nós sacerdotes, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É assim. Nós sabemos bem a quem buscar. E repito mais uma vez, ele convida você, vinde a mim. Você está feliz? Busque Jesus. Você está triste? Busque Jesus. Você está passando por algum problema? Busque Jesus. Você não tem nenhum problema? Busque Jesus. É assim que a nossa vida de católico deve ser. Porque nós, nessa igreja única, porque não existe várias igrejas, existe uma única igreja, a de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E é nesta igreja que nós esperamos a vinda do Senhor. E é nesta igreja, a igreja católica, que o Senhor está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre vós, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. A quem você está buscando? Nosso Senhor Jesus Cristo te chama, vinde a mim.